Olá, você que acompanha o canal Me Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem, eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, mais uma dica pra vocês aí dos cuidados com os nossos vasos, ainda mais nessa época que nós estamos chegando, que é, pessoal, a reposição da cobertura morta, que de certa forma é periódica. É importante essa avaliação pra gente manter a saúde e a boa condição de crescimento das nossas plantas em vaso. Mas antes, meus amigos, se não são inscritos, peço a força de vocês, inscrevam-se no nosso canal, deixa aquele like maneiro, compartilhe os nossos conteúdos e manda ver lá no campo dos comentários. Mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas pra vocês. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui então, pessoal, temos as nossas plantas em vaso, né? Nossas frutíferas, né? Temos aqui o nosso pé de café, o nosso catuai amarelo, temos aqui o nosso limão cavalo e temos aqui os nossos pessegueiros, ó. Um deles, inclusive, está com muitas flores ainda. O outro que estava com folhas ainda na época que nós fizemos essa troca de vaso, ó, já terminou de perder a sua última folha agora. Não, tem mais uma aqui, ó. Para falar que não perdeu tudo, tá? Mas ela ainda estava cheia de folhas aqui, já acabou perdendo ela aí nos últimos dias. Então aqui, pessoal, nós mostramos aqui nos vídeos para vocês a troca de cada uma dessas nossas plantas aqui e da nossa roseira, que está lá embaixo. O primeiro que nós fizemos, pessoal, e eu vou mostrar a diferença, né, do ponto deste vídeo para vocês. O primeiro que nós fizemos a troca foi aqui o nosso pezinho de café, tá? Como eu mostrei para vocês, não é o catuai vermelho, na verdade é o catuai amarelo, mas não tem problema, inclusive ele tá com um grãozinho aqui, né, enquanto ele perdido, e ele tá com lindas emissões de brotação. Olha que linda essas folhas, bem verde escuro, né, na cor em que é mesmo o tom de um café bem saudável. Então ela tá com lindas brotações em todos os pontos dela. Depois que nós fizemos a troca de vaso, né, pessoal, ela começou a vir com umas brotações muito fortes. Ela tá crescendo bem bonita, tá? Então, se você não conferiu, vou deixar aqui no card para vocês. Na sequência, fizemos a troca de vaso dos nossos pessegueiros, né? Temos aqui um pêssego Regis, um pêssego Aurora. O Aurora foi o primeiro a perder todas as folhas e começar a vir com flores, né? Então ele tá com uma floração aqui bem legal. E depois o nosso Regis, e depois ele perdeu as suas folhas, tá? Se você não conferiu, vou deixar aqui em cima no card para você também essa troca de vaso dos nossos pessegueiros. E também, pessoal, um pouco depois, inclusive até depois que nós fizemos a troca de vaso no nosso limão, nós fizemos a poda deles. Eu vou deixar no link aqui para vocês também. Ele tinha algumas brotações aqui irregulares, nós fizemos um corte, passamos pasta bordaleza, ficou show de bola, guia bem ereta, olha como elas estão, né, bem bonitas aqui os nossos pêssegos. E por último nós viemos aqui, né, depois da nossa roseira que está lá embaixo. Se você não conferiu, também deixo aqui, tá? Inclusive, tem um vídeo muito bacana aqui no canal que nós trouxemos falando o porquê que a gente vê muitos vinhedos, né? Muitos parreirais com roseiras também plantadas ali nas cabeceiras. Não é só por uma questão de estética, mas tem um motivo muito bacana, muito importante, que eu deixo aí no vídeo também para vocês. E aqui, pessoal, por último, nós também fizemos, né, a troca de vaso do nosso limão cavalo, que tá bem grande, tá bem bonito. E foi o último que nós fizemos. Então, um ponto, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês, quando nós fizemos toda a troca de vaso, o procedimento segue basicamente a mesma lógica. Tá? A gente sempre passa por um vaso maior, aí na média de pelo menos uns 50% maior que o vaso anterior que a planta se encontrava. Fazemos toda uma drenagem no fundo do vaso, e aí a gente retira, né, o torrão com a planta do vaso anterior e passa para o novo vaso que ela vai estar. Por cima, né, depois de fazer todo o substrato, de colocar ela bem fixa, legal, a gente vem com a cobertura morta. Essa aqui é a mais recente. Vocês podem reparar, pessoal, que ela deu uma boa baixada, tá? Quando a gente fez, a gente passou mesmo a régua aqui em cima de cobertura morta. Então vocês podem reparar que essa mesmo, sendo a última, ela já deu uma boa baixada de um dedo, ó, e ela tá bem rente ao solo, tá? Ó, esse solo aqui, ele ainda, pessoal, está úmido. Eu molhei isso aqui há uns 2 dias atrás aproximadamente, tá? Agora, olhem as anteriores. Vamos para lá. Então, essa cobertura, ela é mais antiga do que essa, tá? Então, vejam que ela também deu uma boa baixada.
tá? Ela ainda está segurando uma boa umidade, ela tem uma camada significativa, tá? Lembrando sempre, fazendo transplante de vaso, a gente nunca deixa a terra rente aqui na borda do vaso, para que a gente possa fazer essa cobertura e também fazer as adubações, tá? Então aqui também, ó, legalzinho. Aqui também legalzinho. Mas olha a primeira que a gente fez, tá? Que é a primeira troca. Aqui a gente pode reparar, ó, quase o solo aparente já. Porque essa cobertura, pessoal, por ela ser uma matéria orgânica, ela com os intempéries, né, ela vai pegar sol, ela vai pegar chuva, vai pegar a rega, ela naturalmente ela vai se decompor. E ela vai começar a esfarelar e vai começar a sumir, tá? Vai ser incorporada ao solo do nosso vaso. Vejam esse solo aqui como ele está mais seco, ó. Diferente desse, ó, que a cobertura está bem uniforme, ó. Ele está bem mais úmido se a gente coloca o dedo, tá? Então, lembrem o que eu comentei com vocês. Uma das principais funções da cobertura morta é proteger o solo do vaso. Principalmente, tá, pessoal, na questão do vaso, protegê-lo da exposição direta ao sol. Tá? Aqui, mais ou menos depois do meio-dia, nessa época do ano que nós estamos, o sol agora ele está mais ou menos aqui na minha orelha esquerda. Então ele pega direto o sol aqui nos vasos. Quando a gente está na primavera e depois no verão, a posição do meu sol ele muda, né? A inclinação do sol. Então ele vem mais reto aqui, então ele não pega sol tanto direto nessa região. Pega mais na parte da copa aqui das minhas plantas, tá? E o sol pegando ele direto aqui, pessoal, ele acelera esse processo de decomposição dessa matéria orgânica. Então ele está ficando, ó, bem mais ralo, mais solto, e o solo ele está sofrendo mais, olha como ele está seco, tá? Inclusive a gente já observa, ó, rachaduras na borda, tá? Isso aqui não tem tanto problema, porque lembrando, quando chegar um pouquinho mais para frente, daqui a algumas semanas, tá, pessoal? Em breve eu vou trazer para vocês que a gente vai iniciar os trabalhos de adubação de todas as nossas plantas, das nossas videiras, e a gente vai fazer uma adubação também nesses vasos. Pô, Diego, mas você trocou há pouco tempo, colocou um substrato bem adubado, com calcário e tal. Vai adubar? Vou adubar mesmo assim, porque essa nova adubação que vai vir, pessoal, vai ser para preparar a planta para o novo ciclo que vai iniciar com a primavera. Tá? Principalmente no caso das caducifólias, como por exemplo dos nossos pêssegos, que perdem naturalmente as suas folhas na época de outono e inverno. Então, pessoal, a gente precisa cuidar desse solo para que ele seja saudável para receber uma nova adubação, e essa adubação ela será ao máximo eficiente para ser absorvida pelo sistema radicular das nossas plantas. Tá? Se eu tenho aqui um solo seco, degradado, tá? Principalmente pelo sol, ou períodos de chuva muito longas também. A chuva, se a gente não coloca a cobertura morta, tá, pessoal? Principalmente se for num canteiro, tá? Por que o nosso canteiro aqui ele tem muita cobertura morta, tá? Protege o nosso solo e incorpora a matéria orgânica, e eu tenho uma inclinação, eu tenho uma rampa, tá? Aqui, quando eu fiz a implantação desse canteiro, tinha problema de enxurrada no canteiro. Então, quando chovia, abria valeta no meu canteiro. E essa enxurrada lava, pessoal, a camada mais fértil do solo, que é a camada superior, que é onde a gente faz a adubação, incorpora a matéria orgânica em formato de cobertura morta. Então a gente precisa proteger a camada superior do solo, independente, pessoal, se na sua chácara, no seu sítio, no seu canteiro, no seu vaso, onde for. O solo, pessoal, ele precisa estar protegido. E a cobertura morta, ela é como um protetor solar para o solo, tá? Ele impede que os macro e micronutrientes desse solo sejam degradados pelas intempéries ou carregados por uma enxurrada, por exemplo, tá? Além disso, pessoal, quando a gente incorpora nessa matéria orgânica no nosso solo, aqui dos nossos vasos, do nosso terreno, no nosso canteiro, a gente está contribuindo para a evolução de uma vida microbiana aqui. E essa vida microbiana ela é muito benéfica, porque ela ajuda na decomposição dos compostos que você for colocar aqui como adubo, tá? Um esterco, uma farinha de osso, uma torta de mamona, o que seja, e ele ajuda a quebrar isso em partículas cada vez menores que possam ser
absorvíveis, tá? Pelas raízes da nossa planta. Lembrando, as nossas plantas não se adubam ali do esterco curtido que você coloca. Ela se alimenta dos macro e micronutrientes presentes naquele composto que você está utilizando, tá? Pode ser um humus de minhoca, composto da sua composteira. Então, esses micro-organismos, eles são também fundamentais neste processo. E para que eles possam sobreviver no nosso solo, a gente tem que fornecer as condições necessárias para que eles evoluam, tá? Então, ter matéria orgânica sobre o solo é fundamental para o desenvolvimento das suas plantas, tá? Pode ser frutífero, pode ser flor, vejam, a roseira que a gente tem lá embaixo tem cobertura morta sobre ela, tá? Então, essa degradação da cobertura morta, ela é natural, é normal, tá? Então, de tempos em tempos, a gente tem que recompor. No nosso canteiro, pessoal, como ele é grande e eu faço uma camada alta, mais ou menos uns 10 centímetros, 15 centímetros, tá? Eu reponho de 6 em 6 meses aproximadamente. Então eu faço no período de inverno, após as adubações de inverno, e depois eu faço após uma nova ali calagem, adubação de verão, caso necessário. Então eu venho com uma nova camada ali, mais ou menos dezembro, janeiro aproximadamente, beleza? Então nos nossos vasos, pessoal, sempre dê essa olhadinha. Pô, tá acabando ali, né, a cobertura morta. Deixa sempre um pouquinho guardado. Já mostrei em vídeos anteriores, né, para vocês como a gente guarda e mantém essa cobertura morta. Vocês podem deixar ela bem sequinha, tá? Deixa ela secar bastante à sombra ou ao sol, tá? Guarde em sacos como esse, por exemplo, saco de ração. E aí depois vocês, quando necessário, vocês vão ter isso aí para poder ser utilizado. E aí vocês pegam, né? E conforme a necessidade, vocês vão adicionando sobre o solo do vaso aí que vocês têm. E outro ponto importante também, ele ajuda a reter a umidade, tá? Nós estamos passando aqui por um período, pelo menos aqui na minha região, de todo o estado de São Paulo, de muita seca, né, nos últimos tempos aí. Diferente aí do pessoal, por exemplo, do sul, né, que está enfrentando muitas chuvas, né? A gente está num período aqui de muita seca, né? Não chove já faz um bom tempo, tá? Então, pessoal, de tempo em tempo, verifiquem como é que está a cobertura morta aí dos seus vasos, dos seus canteiros, do seu jardim, e vejam se há necessidade de reposição, tá? Os demais aqui meus, como eles ainda são recentes, tá? Mais novos, né? A troca do vaso do que esse carinha aqui, eu só vou fazer a reposição nesse vaso. Depois eu vou observando, conforme aqueles lá forem necessitando também, eu vou fazendo ali uma nova incorporação ali, colocando mais cobertura morta naqueles vasos também. E aqui, pessoal, como a gente tem esse espaço aqui, tá? Ele também me dá espaço para fazer adubação, tá? Porque a adubação aqui vai ser superficial. Eu vou adicionar aí, talvez o esterco de gado, esterco de aves aí, dependendo do que eu encontrar aqui na minha região de disponibilidade, tá? Logo vou trazer vídeo para vocês aqui no canal, mostrando o início desses trabalhos de cuidado com o solo, tratos de inverno e adubação também. Maravilha, meus amigos? E espero que tenham curtido essa super dica, simples, mas hiper fundamental, não deixem passar, tá? De tempo em tempo verifiquem os seus vasos para fazer a reposição da cobertura morta aí sobre ela. Meus amigos, dúvidas, sugestões, manda ver lá nos comentários. Eu continuo acompanhando os vídeos do Meu Sítio em Casa, meus amigos. Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no Meu Sítio em Casa.